Gente, tudo bem? Tô aqui para falar das casas astrológicas, que é um assunto que eu insisto bastante que a gente tem que se aprofundar e é uma dúvida, né? O que que é isso? As casas astrológicas são o cenário onde os planetas atuam nos signos. Então elas são o background, né? De onde elas podem estar trazendo energia para gente. Eu dividi esse assunto em 4 trios de casas: as casas da identidade, as casas da matéria, as casas das relações e da aprendizagem e as casas do psíquico-emocional. Eu vou abordar esses assuntos dessa forma para que faça mais sentido para vocês quais são as casas que nos dão um empoderamento, quais são as casas que falam mais das nossas profundezas, nossas emoções, dos ganhos materiais e também da forma de se relacionar, né? Socialmente, amorosamente. Das casas da identidade, eu tô falando das casas 1, 5 e 9. São as casas dos signos de fogo. Todas as casas têm o seu signo correspondente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qual é o assunto que aquela casa diz respeito, é só você pensar no que você sabe das características do signo que é dono daquela casa, tá? Quando eu falo da casa 1, eu tô falando do ascendente. A gente começa a contar as casas a partir do posicionamento do ascendente. Um pouco mais tarde eu vou falar para vocês sobre aquela história dos graus e etc que eu falei no Instagram. Mas basicamente a casa 1 é a sua identidade, como a gente se apresenta para o mundo. É aquela coisa da primeira impressão é a que fica, sabe? Na casa 5, que é a casa de Leão, a gente já tá falando dos prazeres, da vida social, da alegria, essa coisa solar mesmo, né? Da criatividade, dos filhos. Então, o que, que vale pensar aqui? Por exemplo, se você tem o Sol na casa 5, esse é um assunto de grande importância para você. É um assunto que até vai conduzir bastante a sua vida, certo? Quando eu falo da casa 9, que é a casa de Sagitário, é, é a casa da nossa filosofia, das crenças, do estudo superior. É a casa que fala do além dos limites, mas não os limites da lei, porque ela fala de lei também. É onde a gente pode expandir o nosso conhecimento. Sagitário é muito conhecido por ser um signo bastante estudioso. Então, se você tem planetas nessa casa, provavelmente você vai ter muito interesse nesses assuntos, aí falando de emocionalmente, ou se você tem uma Vênus nessa casa, você tem uma certa atração por pessoas estrangeiras ou pessoas mais intelectualizadas. Da matéria, das casas da matéria, o triângulo. Eu tô falando dos signos de terra, que são os signos mais materialistas do zodíaco. A casa 2, por exemplo, que é a casa de Touro, fala sobre posses, sobre dinheiro, sobre os confortos, né, que o dinheiro pode nos comprar. Quando eu falo da casa 6, que é a casa de Virgem, eu tô falando de saúde, porque o nosso corpo é o que sustenta, é a matéria que nos sustenta, né? Mas também tô falando do serviço, o trabalho diário, a rotina. Quando eu falo da casa 10, eu estou falando do sucesso, status, autoridade, é a casa de Capricórnio, né? É o meio do céu no nosso mapa, que fala da nossa habilidade profissional, as nossas aspirações, das relações. Eu estou falando dos signos de ar, tudo que acontece mentalmente. A casa 3, que é regida por Gêmeos, fala da nossa relação com os nossos irmãos e pessoas mais próximas, primos, tios, cunhados. Fala também de viagens curtas e também da comunicação. A casa 7, que é a casa de Libra, fala dos nossos parceiros, parceiros de sociedade e também de relacionamento casamento, tá? Casa 5
eu falo de amor, de casos. E na casa 7 eu falo de uma coisa mais estável, de mais durabilidade. A casa 11, que é a casa de Aquário, é a casa dos amigos, das relações sociais, dos grupos, e das nossas esperanças, né? Tudo que a gente almeja para a humanidade, a gente almeja alcançar. Por fim, gente, vou falar do triângulo psíquico, que fala das casas dos signos de água. Na casa 4, que é a casa de Câncer, eu tô falando do lar, da família. Você entende que aqui eu estou falando de tudo que é emocional também, né? Na casa 8, que é a casa de Escorpião, eu tô falando da nossa capacidade de se transformar também, né? Todos aqueles rancores, ressentimentos precisam ser transformados, para quem tem ênfase nessa casa 8. Na casa 12, que é a casa de peixes, é a casa da espiritualidade. Aqui fica mais claro quando eu falo sobre psiquismo, né? Espiritualidade, a imaginação, toda aquela nossa magiazinha, capacidade de mentalizar para realizar, tá aqui nessa casa 12. Fala um pouco de limitações também. É a última casa do zodíaco. Então é onde a gente tem que ter um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho quando a gente tem alguns planetas concentrados aí, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Esse é um assunto que a gente vai ter muito o que falar. Me escrevam por aqui, pelo Instagram, com as dúvidas, perguntas, sugestões, que eu vou adorar fazer esses videozinhos que são tosquinhos, mas são de coração.